Galera do YouTube, boa tarde, tá? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Dr. Ayata, tá bom? Para colocar um vídeo a mais aí no canal, no nosso curso de balística com as armas de ar comprimido, onde nesta aula nós vamos abordar o assunto vibração, porque nós estamos falando de balística interna e a vibração é consequentemente uma das coisas que mais afeta a balística interna e consequentemente reflete na externa no aspecto de imprecisão. Por que que isso acontece? Nós vamos tentar aqui dentro dos nossos slides, como a gente sempre faz, e nós vamos então abordar aqui a balística interna no que diz respeito aos aspectos fundamentais da vibração. Ao contrário do que muita gente imagina, que o cano de uma arma seja extremamente rígido e que ele tem uma consistência tal que na hora do disparo ele permanece rígido, sofrendo apenas o efeito do recuo. Ao contrário dessa ideia, nós sabemos que o cano, além de recuar, ele vibra. O disparo é uma coisa tão poderosa, impulsionar um projétil a uma velocidade maior. É uma coisa que demanda tanta força, tanto esforço dentro de uma arma, pelos mecanismos também que expulsam esse projétil, sejam eles químicos, sejam mecânicos, demanda tanta força que a arma vibra a ponto de fazer com que o seu cano vibre também. E essa vibração acontece no cano, e eu quero lembrar vocês que o cano é exatamente o invólucro no qual o projétil está se deslocando em direção ao alvo. O disparo acontece da seguinte forma: quando você aciona o gatilho, tirando o gatilho da tecla de descanso e liberando da mola, seja ela de gasão ou helicoidal, para poder impulsionar o ar através do pistão e deslocar o chumbinho em direção ao alvo, os primeiros milésimos de segundo de movimento desse chumbinho acontece no interior do cano. E se o cano vibra com o disparo e com todas as forças que atuam no disparo, é óbvio que parte do percurso que esse projétil vai percorrer até o alvo, essa parte que ele percorre ainda dentro do cano, sofre a ação dessa vibração. E esta ação dessa vibração, ela, se não for bem equacionada em função da velocidade com qual o projétil vai percorrer o interior do cano e a minimização desta vibração, ele vai fazer com que o projétil seja muito impreciso quando ele estiver deixando a boca do cano, porque ele vai sair debaixo de uma turbulência de vibração muito grande dentro da arma. Então tem aqui um quadro que vocês veem aqui. É claro que isso aqui, até em inglês está aqui, é uma forma de esclarecer de forma exagerada a vibração de uma arma. Ela não chega a esse movimento brusco, mas aqui está maximizado para que nós entendamos o que acontece quando você dispara. Vocês acompanhem o mouse, por favor. Quando você dispara, o cano está, vamos dizer assim, nessa posição aqui, mais ou menos nessa que está aqui, esse cano aqui. Você dispara, ele vibra tanto para cima e para baixo, conforme vocês estão vendo aí no ponteirinho do mouse, quanto nas laterais, esquerda e direita. E às vezes essa vibração, ela acontece de forma circular, ela acontece assim, ó. Ele vibra assim. Ele vibra de forma circular muitas vezes devido ao efeito das raias, que não só vão rotacionar o projétil, mas com a mesma força com a qual elas fazem com que o projétil tenda a rotacionar, o projétil devolve essa força para que também a arma rotacione. Então, o cano, ele vibra dessa forma. Quando ele vibra para cima, como vocês estão vendo aqui, e os disparos tendem a pegar, às vezes, sempre para cima, se diz que a arma tem um defeito de vibração positiva. Quando é para baixo,
você atire, sempre os disparos vão para baixo, mesmo que a arma esteja na estativa, a munição seja de alto coeficiente balístico, diz que a arma está sofrendo efeito de vibração negativa. E também pode ser lateral direita e lateral esquerda, mas o cano vibra e vibra de forma muito intensa. Só que, como nós dissemos lá no início do curso, isso acontece de forma tão microscópica, às vezes, dependendo do calibre, e tão rápida, que a olho nu você não percebe. Precisaria de uma câmera de alta qualidade e de alta velocidade, portanto capaz de filmar muitas frames por segundo, para que esse movimento fosse visto e observado. E existem alguns vídeos aí na internet que mostram isso. Então a vibração é esse detalhe que implica na balística interna, porque o cano já está vibrando enquanto o projétil ainda está dentro dele. O projétil só vai ficar livre da vibração quando ele deixar aqui a boca do cano. E se essa vibração foi muito intensa, ele vai deixar a boca do cano automaticamente tendendo a ter um percurso, ou um curso, ou um voo, ou um arrasto desestabilizado no aspecto de ser trêmulo. As raias já melhoraram muito isto, deram maior consistência, maior estabilidade ao projétil. O giro-spin, que é aquele giro que o projétil tem em torno dele enquanto ele vai em direção ao alvo, que está em função do comprimento do cano com o passo da raia, a taxa de torção da raia, o quanto de giro a raia tem dentro do cano e, portanto, o quanto de giro ela vai proporcionar ao projétil lá fora por minuto. Esta vibração ela pode ser minimizada ou maximizada em função dessa torção da raia, desse comprimento do cano e do giro-spin que o projétil terá em função da velocidade com a qual a arma é capaz de impulsioná-lo. Como vocês viram, por isso que quando a gente vê uma arma de ar comprimido com a precisão que nós temos hoje, a engenharia e aqueles que as desenvolveram merecem que tiremos o chapéu para eles, porque não é simples chegar a esse ponto, mas eles conseguiram chegar. Então a vibração influi na balística interna por isso, tá? E os aspectos externos estão vinculados a ela, como eu disse, a precisão. Se essa vibração é muito grande, para cima de forma positiva, para baixo de forma negativa, nas laterais, porque todo o resultado externo às vezes está em função da balística interna também. Por isso que a arma bem balanceada tem seu preço realmente mais alto, tá? A forma de construção dos canos. Normalmente nós estamos acostumados aqui no Brasil com canos cilíndricos, como esse que vocês estão vendo o mouse passar sobre ele aqui. Mas existem também os canos que tem esse formato aqui sextavado ou octagonal, que presume-se que reduzam muito a vibração do cano, por causa exatamente dessa quebra dos cantos. Então ele vai ter essa vibração, vai se dissipar melhor, porque ela tem ângulos diferentes de material sólido e vertentes diferentes nesse material para se distribuir sem fazer com que essa vibração incida sobre o cano no aspecto de estabilidade máxima. Então são canos preferíveis em alguns países, porque são ditos como canos que sofrem uma influência menor da vibração. Aqui à esquerda, vocês, se estiverem acompanhando o mouse aqui, verão que nós temos aqui a vibração, né? E ela tem o momento que ela percorre o seu pico máximo e o seu vale máximo. Se o projétil deixa o cano nesse momento aqui, que ela está no meio, equacionada entre o meio de um pico e um vale, a tendência dele é ser mais preciso. E a engenharia, ela estudou a arma de um jeito que as armas de qualidade, o projétil é programado para percorrer todo o espaço total do cano, chegando na sua extremidade final, exatamente na hora que ele está na posição centrada entre um pico e um vale. Vamos adiante aqui. Vamos tentar ver aqui uma animação do que seria um disparo com uma vibração. Aqui tem o nosso cano, seria aqui um protótipo de um cano da nossa arma. E nós temos aqui a setinha mostrando que os canos vibram, né?
tanto lateralmente quanto para cima ou para baixo, conforme vocês podem observar aqui no curso das setas que aqui estão. Nós precisamos, para poder fazer essa simulação, lembrar que o cano tem dentro dele a raia, que é uma espiral. Aqui nesse caso eu coloquei ela aqui até bem cheio de volta, só para a gente ter noção. Mas na verdade essa espiral não tem esse tanto de volta aqui, costuma ser uma única volta dentro do cano todo. Ela começa aqui, vem aqui embaixo e volta a ter uma volta completa aqui no final do cano. Não é esse tanto, mas isso aqui é só para exemplo. E por esse cano vai passar o nosso projétil. Então vocês imaginem que nós vamos fazer um disparo, acompanhem aqui a tela. Agora eu vou tentar refazer aqui no programa. Vamos lá. Vamos lá então. O projétil está posicionado aqui na câmera e ele vai percorrer aqui sofrendo a vibração ao longo do cano. Observem a vibração. Até a hora que ele deixa o cano. É vibrando assim. Então o cano está tendo todo esse movimento de vibração, todo esse movimento em 4 posições diferentes, às vezes de forma circular, e o projétil está aí dentro. Uma das formas que a engenharia bolou para poder ficar livre dos efeitos maléficos da vibração. Ela primeiro pensou bem na coronha, porque essa vibração ela é feita de uma forma que a coronha, que abraça o corpo da arma, do qual o cano é parte, absorva parte dessa vibração, jogando-a contra o corpo do atirador, que automaticamente vai agregar massa à coronha para que essa vibração seja ainda mais minimizada. E pensando exatamente no prolongamento final da coronha, para quê? Para que o atirador tivesse uma empunhadura firme, para que a ancoragem da coronha ajudasse ainda mais esse processo. Outro detalhe muito bem pensado para contornar a vibração do cano e também o recuo, por que não dizer, foi aumentar a velocidade dos projéteis, porque vocês veem aqui uma animação, se um projétil faz esse percurso de forma mais rápida, automaticamente incidirá menos sobre ele a vibração e o recuo que o cano tem e pela qual o cano passa. Então, quanto menor velocidade, a tendência é que o projétil sofra mais efeitos dessa vibração. Quanto maior velocidade, a tendência é que o projétil sofra menos efeito. Isto não é regra, porque a vibração não é tudo, tem o recuo também. É mais maléfico para a arma o recuo do que a vibração. Por isso, por exemplo, é possível você fazer armas de baixa velocidade e extremamente precisas a 10 metros, como por exemplo a HW35, a Slavia 635, 631, que são armas que o projétil faz esse percurso aqui de forma relativamente lenta, porque elas são de baixa potência, de baixa velocidade, mas que são extremamente precisas. Por quê? Porque o cano foi programado para ter uma vibração que não atrapalha esse percurso interno do projétil. E em detrimento dessa construção desse cano, se minimizou o recuo quando se diminuiu a velocidade do projétil. Porque com uma mola que tende a impulsionar com menos força o êmbolo aqui para onde o projétil está alojado, se tem menor recuo, porque tem menos força agindo para movimentar o pistão e automaticamente menos força contrária na hora do recuo. Então foram situações pensadas, mas em armas, por exemplo, de alta potência, a velocidade com a qual o projétil precisa de percorrer esse percurso aqui é essencial para que esse agregar de potência não faça com que tanto o recuo quanto a vibração influenciem negativamente o projétil na sua precisão quando atingir a área externa da arma. Então a vibração é esse efeito que acontece no interior dos canos,
Para vocês terem ideia, em armas mais potentes, os canos possuem amortecedores, não só traseiros, mas como também laterais, que ajudam a controlar a vibração. Isso estamos falando de armas, por exemplo, que são de grandes canhões de alguns tanques e algumas metralhadoras também, que tem mecanismos para poder absorver essa vibração do cano, mantendo essa vibração dentro de padrões de tolerância tão bons que ela não venha implicar na precisão. Então a vibração é isto: analisá-la, vencê-la, elaborar formas que possam contorná-la, está a cargo da ciência da balística interna. Ok? Espero que tenha ficado claro. Gostou? No final do vídeo dá um joinha. Dr. Ayato agradece. Aguardo que a próxima aula está em andamento já.